Olá a todos que nos acompanham aqui no Diário da Região, pelo site, pelas redes sociais. A gente está dando sequência com entrevistas com os candidatos a prefeito de Rio Preto, definidos nas convenções partidárias. E agora nós vamos conversar com o advogado Rogério Vinícius. Ele é candidato a prefeito pelo DC e tem a sargento Valquíria Faganelli, também do DC, como candidata a vice-prefeita. Rogério, a gente vai marcar aqui 10 minutos nessa entrevista, é um bate-papo aí um pouco para a gente mais conhecer, os eleitores conhecerem aí mais os candidatos. E aí, então, a partir desse momento, então, eu vou marcar. Agradeço a participação do senhor, aceitar o convite aqui para o Diário da Região. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é qual que vai ser a principal bandeira da sua campanha? Bom dia, Vinícius. Em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder participar com vocês. E a principal bandeira da nossa campanha é trazer uma mudança de paradigma, na verdade, para a administração pública municipal. Nós vimos aí de 20 anos de uma administração que vem sendo exercida por esse mesmo grupo, né, que está dentro dos partidos todos hoje. Eu tenho dito isso, que todas essas candidaturas, na verdade, são tudo muito mais do mesmo. Todo mundo que está há 20 anos pulando de uma secretaria para outra, de um cargo para outro, e governando junto com essa estrutura de poder e com esse projeto de poder, com uma administração pública focada na coisa pública, na obra pública, nos contratos públicos milionários. E a principal bandeira nossa é mudar isso, é mudar a perspectiva, mudar o paradigma da administração pública, tirar o foco da coisa e colocar no foco da administração pública o ser humano, os 460 mil habitantes que moram em Rio Preto. A nossa principal bandeira é ajudar as pessoas a entenderem e trazer para o centro da administração pública a ideia de que Rio Preto é muito mais do que asfalto, do que prédios, do que ferro, concreto, pedra. Rio Preto são as 460 mil pessoas que aqui residem e que aqui vivem, e essas pessoas precisam ser cuidadas, especialmente num momento tão delicado e tão complicado como esse que a gente vive, por conta da crise da pandemia do Covid. Entendi. E hoje o senhor avalia qual o principal problema da cidade e como resolver se for eleito? O principal problema da cidade é justamente essa distorção, né? O excesso de gastos em obras públicas. E o problema não é a obra pública em si, Vinícius. O problema é a forma como as coisas são feitas. São obras públicas, e eu venho mostrando isso já durante toda a pré-campanha, são obras públicas mal pensadas, mal projetadas, que não são discutidas com a sociedade. As ciclovias, por exemplo, que eu fiz um vídeo esses dias, todas elas fora dos padrões do que a legislação de trânsito determina, que coloca a vida do cidadão em risco. Recapeamento feito no começo do ano, o SEMAI vai e abre buraco, recapia de novo a mesma rua, e enquanto isso, a região norte, a periferia de um modo geral, está sofrendo com a situação do asfalto e dos buracos, sem que esse benefício chegue para as outras regiões da cidade. Eu acho que o grande problema que a gente tem hoje, que a gente vive hoje, e que a pandemia, a crise da pandemia escancarou isso para a gente, é que nós somos há 20 anos governados por políticos profissionais, que são excelentes políticos, são excelentes nesse jogo político, mas que são péssimos administradores públicos, que não têm capacidade de resolver problemas. E a pandemia revelou isso, né? A absoluta falta de capacidade, de criatividade da gestão atual, de encontrar soluções para os problemas, né? E de trazer a sociedade para junto de si. O que a gente vê é que nós vivemos uma realidade que ela vem desde nível nacional e chega na realidade local, de polarização. A população está dividida, e como se não bastasse isso, agora o poder público acabou se colocando na condição de inimigo da própria população. Então, o grande desafio é a gente conseguir unir a sociedade para fazer uma gestão democrática, participativa, de uma forma que as pessoas possam ser ouvidas. E a obra pública que deve acontecer e deve continuar acontecendo, ela tem que ser muito bem pensada, planejada, discutida com a sociedade, e ela deve ser executada para um fim específico, de atender uma necessidade social, uma necessidade da população, e não só para deixar a cidade bonita, ou só para fazer uma maquiagem e dizer que está trabalhando e que está fazendo alguma coisa. Porque isso, na verdade, é desperdício de dinheiro público, isso é dinheiro público jogado no ralo.
O senhor citou a ciclovia. A ciclovia está em desacordo com a legislação, segundo o senhor? Há riscos ali nas ciclovias existentes? A ciclovia, de acordo com a legislação de trânsito, ela tem que ter de 1,5 m a 2,5 m, até porque tem que ter espaço suficiente, não só para um ciclista, porque nem todo mundo anda na mesma velocidade. Se for necessário que um ultrapasse o outro, você tem que ter espaço para isso. E as ciclovias nossas todas têm a média de 1,20 m, todas essas que estão sendo feitas agora, tudo fora dos padrões da legislação de trânsito. E, além disso, no caso da Avenida Badibacite, por exemplo, a ciclovia no canteiro central, ela gera um risco enorme para o ciclista, porque, especialmente antes da Rua Independência, até a Mirassol, ali, para quem vem da Washington Luiz, praticamente todos os cruzamentos é possível a conversão à esquerda, tanto para quem vai para um lado quanto do outro. E isso coloca em risco a vida do ciclista, né? Sem contar que atrapalha o fluxo do trânsito na ciclovia, porque a cada quarteirão o ciclista tem que parar, descer da bicicleta, olhar para trás para ver se vem vindo o carro, para ele poder atravessar. E, além disso, o que a gente tem visto é que tem muito mais pedestre andando na ciclovia do que ciclista propriamente dito, né? E aquela grade que foi colocada e que, pela legislação de trânsito, sendo em cima da guia da sarjeta, você não precisaria da grade, essa grade só limitou ainda mais o espaço e está colocando as pessoas ainda mais em risco, né? Eu fiz um vídeo com um amigo meu que aconteceu isso ali na Filadélfia Gouveia Neto. Eu acredito que algum carro entrou em cima da guia ali e aquela grade tombou. E ele vinha vindo de bicicleta na ciclovia e, um segundo que ele distraiu para olhar o GPS dele, ele deu de frente com a grade que estava tombada ali, quase assim, por pouco ele não cai naquele rio lá embaixo, que é um buraco enorme, né? Ele teve sorte de não cair lá, mas teve uma lesão na clavícula, enfim. É dinheiro jogado fora, mal feito, mal planejado, é só para dizer que se faz, né? O que a gente quer é mudar isso, né? Rogério, o senhor acha quais serão os efeitos da pandemia na campanha eleitoral, com as dificuldades que vão ter aí, evitar aglomerações, essas coisas? Como é que o senhor acha que os candidatos, próprios eleitores, vão ter que lidar com isso? Eu acredito que essa campanha vai ser completamente atípica e muito diferente de todas as outras que a gente já teve, né? Não só por conta da mudança que a gente já viu que teve desde 2018, com a força que as redes sociais ganharam, mas a pandemia ela limita muito esse contato com o eleitor. Então, o que eu vejo é que o trabalho nas redes sociais ele vai ser muito mais importante do que você ter um monte de cabo eleitoral, um monte de vereador trabalhando para você, até por conta dessa dificuldade que as pessoas vão ter de acessar o eleitor, né? Rogério, o senhor citou aqui, e na ata da sua convenção, da convenção do partido, fala que realmente que há 20 anos, né, o mesmo grupo político, né, comanda a política local, em revezamentos, né? O senhor, na história recente, foi presidente do Conselho Municipal de Saúde, não é? O senhor não acha que, de certa forma, também teve participação nisso, nessas gestões, ou foi a questão independente toda? Nenhuma, porque o Conselho Municipal de Saúde não é um cargo público, não é ligado à administração pública, não é um cargo nomeado. Eu fui presidente do Conselho de Saúde, eu passei por 2 eleições para estar no Conselho. Primeiro, o Gada foi eleito para uma vaga, e segundo, eu fui eleito presidente pelos pares. O Conselho Municipal de Saúde, ele não é órgão da administração, pelo contrário, ele é órgão de controle social que existe para fiscalizar a administração pública. Tanto que, quando eu estive no Conselho de Saúde, a realidade foi a oposta, né? Eu tive vários enfrentamentos tanto com a Secretaria de Saúde, quanto com o próprio prefeito da época, que era o Valdomiro. Nós tínhamos, não lembro se 12 ou 14 funcionários, eles me deixaram com 2 funcionários, tentaram me tirar da presidência do Conselho de Saúde, foi necessário que fosse um procurador da República junto na reunião para ameaçar de processar, inclusive criminalmente, quem estava iniciando essa tentativa, que foi o próprio secretário de Saúde da época. Ou seja, a minha relação com o poder público, quando eu estive no Conselho de Saúde, foi de embate e de enfrentamento. Eu nunca participei da administração, muito pelo contrário, eu participei da fiscalização da administração, fiz várias denúncias quando lá estive, e várias pessoas estão sendo e já foram processadas na Justiça Federal, inclusive um ex-secretário do Edinho, das outras gestões dele.
acabou de pedir demissão do serviço público, justamente por conta dessa denúncia que eu fiz, e que fez com que ele tivesse mais de 680 mil reais de patrimônio bloqueado na Justiça Federal, e como ele não dava conta de cumprir a jornada, ele acabou pedindo demissão. Então, a minha relação com o poder público dentro do Conselho Municipal de Saúde foi antagônica, né? Foi de enfrentamento, de fiscalização, de controle, e não de participação, né? Tanto que o meu cargo nunca não era remunerado, né? Presidente do Conselho de Saúde não é remunerado. Rogério, a gente chegou no tempo aqui, a gente vai ter mais oportunidades de mais entrevistas, sabatinas, enfim. Eu agradeço muito a participação do senhor, viu? E espero contar em novos debates e novas entrevistas desse tipo. Muito obrigado, Rogério. Eu que agradeço, Vinícius. Muito obrigado.